Boa noite, povo de Deus. Vamos aqui meditar na palavra, na situação, na direção e na vida, né? Porque tem coisas em nossa vida que às vezes a situação nos surpreende, né? E assim, tem gente que pergunta se você está orando por uma vida muitos anos e que Deus não vai fazer. E que Deus não vai libertar, não vai acontecer. É assim, porque a gente ora, faz propósito, faz jejum, mas tudo é no tempo de Deus, é na hora de Deus. A gente pode orar 1 ano, pode orar 2, pode orar 3, 10, 20, 30 anos. Mas o tempo, a hora que Deus vai agir, que Deus vai libertar aquela vida, é o tempo de Deus. Às vezes a gente, meu irmão, ora muitos anos. Eu orei pela vida do meu esposo, muitos anos, né? Teve tempo que eu tinha perdido as esperanças no último estágio, né? Que ele bebia muito, fumava muito, mas era mais por causa da bebida. Eu dizia, não tem mais esperança. Eu já estava desacreditada de tudo, já não tinha mais fé, já não tinha mais certeza que Deus ia fazer. Quando foi um dia, eu participava de círculo de oração, eu era intercessora do círculo de oração, ainda sou. Mas Deus falou comigo. Deus disse, filha, faça um propósito de jejum de 7 dias pela vida do seu esposo. Que nessa semana eu vou agir. E assim o Senhor fez. Quando eu estava no 3º dia, o Senhor agiu na vida dele, ele teve uma parada no coração, ele ficou em si e a gente levou às pressas ele para o hospital. Ele não era crente ainda, a primeira vez que ele foi para o hospital ele não era crente. Mas ali ele fez aliança com Deus, porque Deus só queria que ele confessasse, para Deus tirar ele daquele lugar. E aí, com 3 dias que ele estava lá na enfermaria, no Hospital da Bahia, ele disse, bota tudo aí, a senha dos meus cartões, das minhas contas, bota tudo aí que eu vou morrer. Mas o Senhor já tinha confortado meu coração há muito tempo atrás que aquela enfermidade não era para a morte, era para a glória do nome dele. E que ele ia ficar curado, ele ia aceitar o Senhor, ele ia entrar pela porta, ele ia servir a Deus junto comigo. E assim tudo aconteceu, né? Aí com 3 dias eu levei meu pastor Ulisses lá. E aí o pastor fez o apelo, a gente orou por ele. E ele aceitou Jesus e ele disse, se Deus me der a segunda chance, eu vou aceitar o Senhor de espírito e verdade. E assim ele fez, ele se reconciliou com Jesus, ele fez o curso de batismo, ele fez o curso de obreiro, e ele hoje é consagrado a diácono. Mas foi muitos anos, meus irmãos, eu lutei pela vida dele, 20 e poucos anos para poder ele se converter. Mas glória a Deus que eu não desisti de lutar. Não desista, minhas irmãs, que tiver seus esposos, que você está orando há muito tempo. Está perto da sua vitória chegar, está perto da sua bênção ser alcançada. Não desista, se você tem sua esposa, lute por ela. Mas bote força de oração e jejum, não é oscilando, não é pegando outras mulheres, não é desviando do propósito do Senhor, que você vai conseguir, né, resgatar sua mulher, não é fazendo ciúme, não é passando outra pessoa na cara da sua mulher. Se você ama ela, você tem que renunciar tudo para poder lutar pelo amor dela. Se você um dia fez ela sofrer, você vai ter que conquistar tudo de novo para poder lutar, para poder ter sua família de volta, pedir a Deus para restaurar o seu coração, botar amor,
dá amor no coração dos seus filhos. Porque assim, naquele tempo você destruiu tudo, né? E não é da noite para o dia para reconquistar tudo que você perdeu. Mas se você crer, você lutar, você buscar Deus de espírito e verdade, Ele vai trazer o seu casamento de volta, Ele vai restaurar o coração dos seus filhos, Ele vai restaurar a sua família e não vai lhe desamparar. Mas se você não ficar no propósito de Deus, e a sua promessa vai ficar longe de você alcançar. Quanto mais você pecar contra Deus, mais a sua promessa fica distante. Quanto mais você arranjar outra pessoa na sua vida, mais a sua vida com seu esposo fica distante. O seu esposo fica distante da sua família. Deus quer fidelidade. Deus quer compromisso. E para que isso aconteça em nossas vidas, nós temos que renunciar. Para que o Senhor venha trabalhar na minha e na sua vida. Amém? Reflita nesta palavra, nessa direção, nessa orientação que Deus vai falar em nossos corações. Assim, boa noite, que o Senhor dê um sono reparador, uma noite tranquila e um despertar alegre, em nome de Jesus.